Boa tarde a todos e todas. Hoje nós recebemos as pesquisadoras, professora doutora Maria Imaculata e professora doutora Cláudia Peixoto de Moura. A professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes possui graduação em Ciências Sociais pela USP, mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação, também pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado na Universidade de Florença, na Itália, professora titular da Escola de Comunicação e Artes da USP, coordena o Centro de Estudos de Telenovela da USP e o Centro de Estudos do Campo da Comunicação da USP. Criadora coordenadora da Rede Internacional de Pesquisa Obtel, Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva, e da Rede Nacional de Pesquisa Obtel Brasil. É diretora da Matrizes, revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da USP, é pesquisadora 1A do CNPq e tem experiência na área de comunicação, com ênfase em epistemologia da comunicação, teoria da comunicação e metodologia da pesquisa em comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: campo da comunicação, metodologia da comunicação, recepção da comunicação, ficção televisiva e transmediação. A professora, doutora Cláudia, é graduada em comunicação social, tendo cursado 3 habilitações: publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas, pela PUC do Rio Grande do Sul. Realizou 3 cursos de especialização em comunicação social, nas áreas de administração em publicidade e propaganda, estilo jornalístico e administração em relações públicas pela PUC do Rio Grande do Sul. Com mestrado em sociologia na área de sociedade industrial pela PUC do Rio Grande do Sul, tem doutorado em ciências da comunicação na área relações públicas, propaganda e turismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Realizou 2 pós-doutoramentos. O primeiro no Departamento de Filosofia, Artes e Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e o segundo no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA-USP. É aposentada como professora titular em regime de dedicação exclusiva em nível de graduação e de pós-graduação na Escola de Comunicação, Artes e Design, FAMECOS, da PUC, com experiência nas questões direcionadas ao ensino, à pesquisa e à memória nas áreas de comunicação e de relações públicas. As pesquisadoras hoje apresentam os resultados do capítulo Brasil, o Brasil Profundo na Ficção Televisiva, do Anuário do Obtel. Do Anuário do Obtel 2024, que tem como objetivo traçar os diagnósticos e as perspectivas da ficção televisiva por meio do monitoramento anual e da análise comparada, quantitativa e qualitativa dos vários formatos do gênero. Então, com o tema do ano de 2023, o que está passando com as narrativas na ficção ibero-americana, o anuário tem capítulos de diversos países, como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México, Portugal, Uruguai e Venezuela. E pode ser acessado no site da rede obtel.net. Então, eu gostaria de passar a palavra para a nossa vice-líder do grupo de pesquisa Telas, professora Sandra Fischer, e na sequência para as nossas convidadas. Cláudia, por estar aqui conosco hoje, dispondo de seu tempo. Mesma coisa, a professora Imaculata, novamente aqui conosco. Nos é uma satisfação muito grande receber vocês duas aqui e agradeço imensamente, agradecemos por estarem aí dispondo do tempo de vocês. Eu queria dizer para a nossa plateia que a gente tem feito um esforço muito grande no sentido de trazer essas discussões sobre telenovelas, sobre metodologias de análise empregadas, sobre metodologias de publicações adotadas, etc., no que se refere a, principalmente, né,
a questão telenovela, porque é um assunto premente, é um assunto que está aí na nossa cotidianidade, né? E também porque nós reconhecemos o trabalho importantíssimo da Rede Obtel. Então, quanto mais a gente conseguir trazer esses assuntos, esses temas, né, numa discussão que transcenda os muros da academia apenas, para nós é uma preciosidade. Então, a gente agradece muito as duas professoras pesquisadoras que estão aqui conosco, agradecemos a presença de toda a plateia, e é isso, então. Muito obrigada. Obrigada, professora Aline. Pode continuar, por favor. Bom, podemos passar a palavra para a professora Cláudia, que vai iniciar aqui a nossa fala de hoje com o protocolo metodológico, né? Então, agradecendo a professora Maria Imaculata, a professora Cláudia, eu vou, então, compartilhar aqui já a tela com os slides. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, agradeço muito o convite, né? Acho que é importante fazer essa apresentação do Obtel Brasil, sempre traz, sempre tem aspectos inovadores, né, a cada ano, e eu vou aqui, a proposta inicial é fazer uma apresentação do protocolo metodológico, que é aquele adotado por todos os países do Obtel, né? Então, todos os países têm um protocolo a ser seguido para a construção dos capítulos daquele ano que será trabalhado, pesquisado. Tá? O protocolo metodológico ele é dividido em seis apartados, como se chama. Né? Então, cada um desses 6 apartados tem algumas questões, alguns aspectos que eu vou aqui apresentar. É uma reprodução, é uma parte de uma reprodução, né, desse protocolo, né? Claro que é uma síntese, né? Então, eu vou apresentar assim cada um desses 6 aspectos que, digamos assim, dão um norte para a construção dos capítulos e essa construção, no caso do Obtel Brasil, USP, ele é realizado por uma equipe, né, uma grande equipe, e que tem, então, responsabilidades pela obtenção, levantamento, coleta de dados, tá bom? Então, eu vou pedir que passe para o primeiro ponto, o primeiro apartado, né? Ele é relacionado ao contexto audiovisual no Brasil, quer dizer, como todo contexto, né, tem informações a respeito de vários aspectos da situação brasileira, né? No nosso caso, do Brasil, no caso dos outros países, então, os países que estão elaborando, né, os seus capítulos, mas, então, ele é dividido em 5 pontos, né? Esses 5 pontos, então, eles necessitam de dados, e esses dados eles são fornecidos em grande parte pela Cantor Bob Media, e no nosso caso também a gente utilizou dados da Ancine e fontes documentais como legislação. Né? O ponto 1.1, que fala sobre a televisão aberta no Brasil, aberta e pública, né? E tem 3 tópicos, né? Que são as redes de canais nacionais da televisão aberta, audiência e participação de TV por emissora, tem uma classificação por domicílios, que são dados também que a gente obtém, né? O gênero da programação, do programa, né? O gênero da ficção, e as horas de veiculação na programação televisiva, para a gente também ter uma noção de quanto aquela ficção televisiva, qual é a participação da televisão, da ficção televisiva na programação daquele canal, né? Bom, o ponto 1.2 é a plataforma de TV paga e VOD no Brasil. Então, são os canais de TV paga, são o que a gente levanta? Os 10 canais mais vistos com gênero e origem do canal. Por que origem do canal? Porque pode ser um canal estrangeiro, né? Então, mesmo sendo assistido no Brasil, ele tem a origem, né,
no exterior. Então, esse levantamento também é feito dos canais de TV paga, sendo, nós consideramos aqui, nesse protocolo, né, os 10 canais mais vistos, então, que são elencados. Tá? O 1.3 são as fontes de financiamento do setor audiovisual, né? Então, e quais são essas fontes? Isso é levantado também, são várias possibilidades de fontes, né? A publicidade, assinaturas, merchandising, a colocação de produtos, né, na ficção, o licenciamento de programas, patrocínios e eventuais apoios estatais. Tá? O 1.4, as políticas de comunicação, e aí tem essa legislação que a gente também considera, né? Os incentivos, toda a legislação em relação às telecomunicações, e nós buscamos também dados em fontes que abordam a questão da ficção, da televisão, da ficção seriada, enfim, de modo geral, minisséries, novelas. Então, assim, essas mídias, vamos dizer assim, que trabalham e que divulgam notícias sobre, né, esse conteúdo, sobre minisséries, séries, novelas, enfim, a ficção seriada, a programação televisiva, a gente também costuma utilizar, porque são fontes preciosas para que a gente consiga dar conta, né, desses itens todos, dando essa contextualização do audiovisual no Brasil. Bom, a infraestrutura, o ponto 5, né, e a conectividade digital e móvel. Então, nós falamos das antigas tendências, mas também, né, da TV digital, adoção do VOD. Então, enfim, são dados de como essa conectividade digital e móvel ela se dá, né? E, enfim, tem relação com a ficção serial. Tá bom? Pode ser o próximo, por favor? Eu volto a dizer que isso é um protocolo que é seguido por todos os países, não é exclusivo, e ele é elaborado pela equipe, né, do Obtel de modo geral. Isso tudo é discutido, né, a cada ano, é revisitado, e algumas modificações, inclusive, são feitas, né, mas para este ano de 2020, a ficção de 2023, né, que foi divulgado em 2024, foi publicado em 2024, né, que sempre é um ano anterior, onde os dados são trabalhados, né, e então a publicação é de 2024. Bom, no caso, no segundo apartado, que é a análise do ano, a ficção de estreia nacional e ibero-americana, né, então, sempre considerando os países que compõem o Obtel, né? Então, são as estreias nacionais, estrangeiras, no âmbito do Obtel, inclusive coproduções. As coproduções, às vezes, podem acontecer também, né? E tudo isso é levantado. A Canter, do Open Media, também, os dados também são coletados, assim como digamos assim, de veículos, né, que trabalham, que tem como conteúdo, como foco, a televisão, audiovisual brasileiro. Então, a gente faz, a cada semana, nós temos, inclusive, um levantamento que é feito pelo grupo, que é um clipping, né, das notícias que saíram a respeito do audiovisual. E todo esse material que é, digamos, levantado ao longo do ano, ele é utilizado para as análises que são indicadas nos apartados. Né? Bom, o outro ponto são os formatos das estreias nacionais e sua evolução no quinquênio. Nós temos um quadro, né, que permite essa comparação, né, ano a ano. Então, isso também nos dá a dimensão dessa evolução no quinquênio. As estreias exibidas em 2023 com os países de origem, que é aquilo que eu falei, né, que às vezes pode um país não ser, a estreia não ser propriamente em um canal brasileiro, mas ser de um outro país que tenha uma ficção, uma novela que seja exibida aqui. Bom, formatos de ficção nacional e ibero-americana, né?
que são exibidas nesse ano, né? Os 10 títulos mais vistos em 2023, né? Então, a gente está pensando nas estreias, né? Mas são os 10 mais vistos no ano que a gente considera para fazer as análises. E também há um perfil de audiência dos 10 títulos mais vistos. Então, aí tem relação com essas variáveis, né? Sexo, idade, nível socioeconômico. Então, a gente tem também uma tabela, né? Onde esses dados são expostos. Tá? Por favor, o próximo. Aline? Obrigada. Então, o apartado 3, que é o VOD, o monitoramento, né? Ele é da ficção de estreia nacional e ibero-americana, né? Sempre pensando nas estreias. Tem esses 4 pontos. Para esse apartado, a gente usou a Cantor Pop Media, a Ancine também, e o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, né? São dados, então, que a gente utilizou para esse capítulo. O 3.1, então, é o mercado de plataforma VOD, as tendências e novidades, de novo, assim, sempre nessa coleta, nesse levantamento de informações, coleta de dados, né, através dos veículos que tratam do audiovisual, né, que contribuíram bastante para os capítulos de modo geral, né, de todos os países, há essa contribuição. A oferta de plataformas de VOD nacionais e regionais se considera iniciativas públicas ou privadas, né, de atores dos meios tradicionais, como os nativos da internet, quer dizer, assim, é bem ampla essa cobertura, essa observação, né? O 3.3 é a análise do VOD, então é a ficção de estreia nacional e as coproduções, né? E o 3.4 são as características narrativas do VOD. Então, o que se considera? Temáticas, personagens, estilos, formatos, né? As estéticas, temporalidades, duração, formas de estreia, enfim. Poderíamos até acrescentar mais alguns tópicos, né? Mas são esse monitoramento que ele tem base também nessas informações que a gente vai coletando ao longo do ano, né? Ele permite, então, que a gente trace as características narrativas em relação a esses tópicos, né? Pode ser o próximo. Então, o item 4, o apartado 4, a interatividade e participação das audiências. Então, a interatividade e a participação, né? Com e dos públicos. Então, tanto no âmbito da produção como da recepção. Então, aqui é um apartado mais qualitativo, né? Ali nós tínhamos antes os dados mais quantitativos, mas, claro, com análises, e aqui nós temos uma estrutura mais qualitativa, onde se aborda a interatividade social e a participação social, tá? Interatividade social relacionada a estratégias de comunicação digital e analógica, tá? Para a manutenção da audiência, claro que aqui a gente utiliza algumas métricas, e a participação social com o protagonista da audiência em ficções de qualquer formato. Claro que aqui são as páginas da web, as redes sociais, o que muitas vezes os fãs, né, criam né, nas redes para falar sobre a ficção, né, sobre o audiovisual. Então, a participação social se dá nesse âmbito onde a audiência é mais protagonista e a interatividade social mais relacionada às estratégias de comunicação por parte, né, dos canais e do audiovisual, em si, do setor de audiovisual, pode ser. Então, aqui, claro, os dados, né, são das redes sociais da web. Eu sempre, essa relação, essa indicação dos dados, digamos assim, o que se observa mais. É claro que há outros dados, mas o forte, vamos dizer, daquele apartado está baseado, né, nesse tipo de dado, né?
Bom, o mais destacado do ano, né, o programa ou fenômeno de ficção nacional mais relevante da televisão aberta ou em sistema VOD. Então, se escolhe o mais destacado do ano, né? E neste mais destacado, que está entre os 10, né? Se analisa o conteúdo, narrativas, aspectos estéticos. Claro que aqui nós utilizamos para fazer essa parte mais qualitativa, referências bibliográficas que têm relação direta com o que nós estamos observando na ficção, na telenovela, na série, na minissérie, o que for. Mas aí, né, nós buscamos, então, né, um aporte teórico, né, para dar conta desse conteúdo, entender um pouquinho mais das narrativas, desses aspectos estéticos que estão sendo observados pelo grupo, tá bom? E por isso que aqui tem as referências bibliográficas. Bom, e a última questão, que é o tema do ano. O tema do ano, ele, no caso aqui específico de 2023, né, ele tenta responder, a partir de uma telenovela, tenta responder, né, a questão que é norteadora do anuário, né? Então, o tema do ano está baseado numa análise de programas de destaque para responder à questão do ano, né? Então, nós fizemos uma escolha, né, em relação a uma telenovela brasileira. A seleção, ela é de 3 a 5 ficções de televisão aberta de streaming e podendo ser de voltada, né, a um desses aspectos. Ou ela é urbana, ou ela é rural, ou é histórico, ou é de época, ou é um remake. Né? Quer dizer, a possibilidade da gente escolher uma dessas alternativas, ou pelo menos identificar uma dessas alternativas, mais de uma, né, dessas alternativas na ficção que está sendo analisada. E para essa análise são 3 eixos: personagens, temáticas, recursos e estilos narrativos. E, novamente, aqui nós utilizamos, né, de bibliografia que pode pode fundamentar nossos argumentos para o que nós estamos observando na prática, né? Na telenovela que foi selecionada para responder o tema do ano, que, neste nosso caso de 2023, né, foi uma questão que tem a ver com a telenovela Vai na Fé, que é o que nós escolhemos e que a professora Imaculata vai, então, expor, né, considerando esses aspectos apresentados no protocolo. Então, assim, só para encerrar, estes são os aspectos apresentados no protocolo. São 6 apartados que nós construímos a partir desses itens que eu pude relacionar aqui, né, elencar, e os países, então, utilizam esses apartados com esses aspectos elencados para realizar a construção dos seus capítulos a partir das escolhas feitas, né, das 10 ficções mais assistidas e, no caso, o tema do ano, daquela que, digamos assim, foi a eleita como a possível ficção para responder a questão que norteia o anuário de 2024, que é relativo ao ano de 2023. Eu espero ter feito uma síntese, né, do protocolo metodológico que é utilizado assim, pelo Habitel Internacional. Muito obrigada. Obrigada. Agora a professora, então, Maria Imaculata. Então, muito boa tarde. Novamente, agradeço em nome do Centro de Telenovela, o convite, né, que o GP Telas nos faz, a Aline, a professora Sandra, e, sem delongas, eu pediria para passar o PowerPoint que eu organizei, né? Bom, olha,
dado já a estrutura do anuário e dado um protocolo metodológico que a Cláudia acabou de resumir, cada país tem a liberdade, claro, né, de, por exemplo, dar o título ao seu capítulo, dependendo das observações, do enfoque que a gente resolveu dar aquele ano. E por isso que aparece, então, no capítulo do Brasil, o título de O Brasil Profundo na Ficção Televisiva, claro que é do ano. Então, aqui eu estou dizendo que a fonte é o Anuário Obtel e os autores e a equipe que fez isso, ok? Então, como sempre, são dados os créditos, etc. Pode passar, por favor. Por favor, a primeira. Bom, esse daqui foi o que a Cláudia acabou de fazer o resumo dos 6 apartados. Agora, vamos lá. Pode passar. Bom, olha, eu quero dizer que eu agradeço, até assim, especialmente, porque o capítulo do Brasil deste ano introduziu um conceito não que ele não seja conhecido, é muito mais como termo, né? Mas eu quero trabalhá-lo como conceito, que é o conceito de Brasil profundo. Então, isso me deu possibilidade de procurar, né? Quer dizer, e a outra coisa que eu queria dizer, já assim de antemão, isso vai aparecer. Na teoria da telenovela, vamos dizer assim, ou da ficção televisiva no Brasil, que incorpora vários formatos, né? Eu tenho introduzido conceitos e isso vai sendo dado a partir de observações empíricas, enfim, tudo aquilo que a gente mobiliza, não? Para introduzir alguma coisa significativa, a meu ver, né? Primeiro foi a telenovela como narrativa da nação, portanto, narrativa da nação, não apenas a telenovela, mas outros formatos também, que a gente está habituado a ver todos os dias, agora também, em várias telas, em várias plataformas. O segundo conceito é a telenovela como recurso comunicativo, onde é introduzido o conceito de recurso, que tem a ver muito com as propostas, os temas que a telenovela propõe, durante 8 meses, mais ou menos, colocando para a população, né, uma espécie de uma focalização, vamos dizer assim, daqueles temas, e daí se dá, inclusive, uma interação muito importante, que foi dado num apartado, que é a relação do público com a obra, daí esse chamado obra aberta, mas esse tipo de tema vai criando certos recursos, que eu digo recursos, porque eles estão à disposição, mas que podem ser mobilizados para o quê? Para uma visão mais complexa da ficção televisiva, uma visão também, vamos dizer assim, de chamadas atualmente de novo espaço público, como eu trato a telenovela, portanto, com novas formas de cidadania, de consciência da própria posição e da população, claro, que é muito diversificada, e também que eu acho que esse recurso pode ser mobilizado para políticas públicas, que é o atual tema da rede nacional, não desse Anuário Obtel, mas da rede nacional de pesquisadores da ficção televisiva, o Obtel Brasil, apenas para constar. Bom, no caso aqui, o problema é com o Brasil profundo.
e me vi que realmente esse conceito, ao longo do trabalho com ele, olhando empiricamente as evidências durante o ano, o que as telenovelas faziam, né? Fizeram no ano de 2023, e assim se trata de um conceito em andamento, né? Quer dizer, em progress, uma coisa de um trabalho em andamento. Que seja bem colocado isso, nada, não tenho coisas mais, vamos dizer assim, elaboradas, né? Porque foi em cima do que acabou de acontecer, né? Do ano passado. Mas eu fui atrás da matriz do termo. Primeiro, essa questão como eu vejo o Brasil profundo, ele é devedor, né? De uma abordagem historiográfica da história como um todo, né? Da história mundial, ou da história dos países. Essa história, né, considerada... Então, vou nas abordagens historiográficas, que é como a história é vista, não é? Então, eu trago 3 abordagens historiográficas do século XX, que é aquela chamada história de longa duração, né? Histoire de longue durée, e que permite ler o tempo mais lento e percepção mais clara das mudanças sociais, vinculado ao nome de Fernand Braudel, francês, e à sua escola dos anais, l'École de l'Annales. Outra é a história das mentalidades, é o segundo, né? É uma segunda abordagem. Privilegia os modos de pensar e de sentir dos indivíduos de uma mesma época, também chamada como mentalidade coletiva, que se incorporam aos hábitos mentais, uma espécie de mentalidade coletiva durante uma certa época. O nome de Lucien Febvre é imediatamente localizado, antes, sempre do século XX, e, finalmente, a história cultural, não é? Quer dizer, a história cultural, então, tem muitas ramificações, desde os estudos culturais de Birmingham, na Inglaterra, os estudos também ditos culturais latino-americanos, aqui uma menção especial ao Jesus Martim Barbeiro e ao Garcia Canclini, não é? E, ou seja, como que os grupos constroem e semantizam a realidade, fazer a relação entre ficção e realidade. E aí temos o nosso grande objeto, nós que nos voltamos para isto, né? para essa área. No Brasil, então, continuando, né, essa ideia, nós temos a história ou a sociologia, né? A história social do Gilberto Freire, com Casagrande Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, As Raízes do Brasil, e Antônio Cândido, os parceiros do Rio Bonito, mas também, principalmente, da formação da literatura brasileira. Agora, a coisa para mim que é importante é ver a relação disso que está na literatura, como é que vem para o audiovisual. Aí eu coloquei não totalmente do audiovisual, mas primeiro para o cinema. Então, são 3 filmes do cinema novo, que são esses que me interessam, né? Me interessam para chegar ao tal Brasil profundo. Esses filmes: Vidas Secas, Nelson Pereira dos Santos, 1963. Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha, 1964. E Os Fuzis, de Rui Guerra, também de 1964. O que o Ismael Xavier nos diz? O diálogo da literatura com a literatura possibilitou-se ao cinema novo, aspas dele, trazer para o debate certos temas de uma ciência social brasileira ligados à questão da identidade e às interpretações conflitantes do Brasil como formação social. E eu acrescento Deleuze, que, ao trabalhar imagem e cinema, né, coloca uma tese muito, muito importante, dizendo que o cinema
as imagens representam um conjunto de complexas relações temporais. Então, mexe com o tempo, as imagens, de uma maneira bastante complexa. Então, isso aqui como pano de fundo. Podemos continuar. Pode passar. Bom, aí vem a questão do tema do ano, né? Que nada mais é do que... Não, antes, por favor. Isso. Que era a seguinte questão: de que forma são construídos os imaginários sobre o que somos nas histórias de ficção? De onde vem o que nos é contado nas ficções que alcançam maior audiência ou repercussão na Iberoamérica? Né? Essa pergunta era feita para o espaço ibero-americano, né? Latino-americano, mais Portugal e Espanha. Então, para tentar responder ao que propõe esse tema do ano do Anuário Bittel 2024, o que está acontecendo com as narrativas de ficção ibero-americana? Então, servimos-nos da metáfora do Brasil profundo, porque consideramos uma poderosa chave interpretativa do Brasil e que apareceu ao longo do ano em diferentes formatos. Telenovelas, séries, e também no streaming e também na televisão aberta, em produções inéditas, mas também nos remakes e reprises. Então, daqui a pouco vou dar esse quadro. A ficção brasileira, notadamente a telenovela, vem se confirmando como narrativa da nação e recurso comunicativo, como eu falei antes, e presente na era atual do streaming, como espaço de debate de temas ligados à questão da identidade e representatividade e das interpretações conflitantes do Brasil como formação social, ou seja, os diversos Brasis, como a gente costuma ver nessas ficções. As imagens da televisão não estão apenas no presente, mas elas representam um conjunto de complexas relações temporais, como se devêssemos pensar a nação brasileira como um encontro de diversas épocas, espaços, imagens e vozes. Pode passar. Bom, continuo. Nos relatos de viajantes e descobridores, nas crônicas, diários e textos narrativos de ordem diversas, as categorias, essas são as centrais, sertão e litoral, se forjaram ao mesmo tempo, como opostas e complementares. Opostas porque uma expressava o reverso da outra, e complementares, como num jogo de espelhos, uma foi sendo construída em função da outra. O sertão vai virar mar e o mar virá sertão. Quer dizer, aqui que estão a questão, as categorias do sertão e do litoral. Aqueles 3 filmes são do sertão, do cinema novo, né? As 3, tanto Vidas Secas, Deus e o Diabo e Os Fuzis. Bom, são categorias que se tornaram centrais no pensamento social brasileiro em análises que realizam um movimento pendular entre o familiar e o estranho, dentro de um mesmo país, repetindo a incômoda e persistente constatação de que o Brasil não reconhece o Brasil. Transformadas em categorias essenciais para representar a nação, o que nos interessa é que elas foram apropriadas pelos meios de comunicação, tanto pelo livro quanto pelo cinema e a televisão, ressaltando os contrastes entre o cenário urbano e rural e urbano. No entanto, queremos avançar na apropriação do conceito de Brasil profundo para uma concepção mais atual que afirma mais a hibridização do sertão e do litoral do que a sua oposição e complementaridade. Já antecipando essa hibridização de sertão e litoral, vemos do estudo de caso, analisamos o estudo de caso Vai na Fé, da novela Vai na Fé. Pode passar.
Por quê? Trabalhar na lavoura do cacau, vocês já podem pensar nas novelas de 2023. Nas lavouras de cacau ou no gado, na indústria pesada ou nas construções, por exemplo, de rodovias, né? Realizando o trabalho elementar dos homens comuns, suas trajetórias sintetizam a realidade de uma grande parcela da população brasileira, aquela que vive sob relações instáveis de trabalho, sem fronteiras definidas entre o campo e a cidade, migrando de um lugar para o outro em busca de emprego. Essas vidas, tais como aquelas vidas, narradas, né? Pelo filme Vidas Secas, né? Suas vidas poderiam ser a síntese de uma análise de um Brasil que não respeita limites rígidos entre cenários e modo de vida, que se retroalimentam e produzem essa formação social tão própria. O Brasil profundo é, portanto, uma analogia do Brasil, onde reside grande parte da população, seja no sertão ou no litoral. Ao longo da nossa história, houve um silenciar de povos e culturas dominados pelo capitalismo, colonialismo, holocausto indígena, escravidão e corrupção. Dá para pensar em vale tudo. Não é difícil perceber que dentro do Brasil profundo hibridizado, cabem tanto as histórias de Saramandaia, Pantanal, o Rei do Gado, como as de Vale Tudo, Avenida Brasil e Vai na Fé. São todas narrativas da nação imaginada que onde se encontram intensas semelhanças e diferenças, desigualdades e opressões. Então, eu quero dizer aí que o Brasil profundo, primeiro identificado com o sertão, não é mais. O Brasil profundo não é um conceito geográfico, né, que pode ser identificado como uma região. Não. Ele pode estar na cidade, no urbano. Mas aí, no Brasil, essa hibridização, que quem está no campo vai para a cidade, volta para o campo, ou seja, é o nosso capitalismo tardio, né, que faz com que a gente tenha uma das maiores indústrias culturais do mundo, né, e que convive, né, com Belíndia, né, como diz o Sérgio Miceli, Entre no Ar em Belíndia. Podemos. Então, terminando aí, o conceito de Brasil profundo é uma poderosa chave interpretativa do Brasil e que apareceu ao longo do ano de 2023 dentro de diferentes formatos, telenovela série, em produções inéditas, remakes e reprises. Bom, foi retirado esse nome da obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, que é de 1902. O termo pode expressar de maneira metafórica os muitos Brasis que existem no vasto território nacional. Então, aí que eu digo que a ficção televisiva brasileira, notadamente a telenovela, vem se confirmando como narrativa da nação, recurso comunicativo, sendo o Brasil profundo um novo conceito que eu estou tentando somar aos anteriores. Pode passar. Bom, aqui, então, entrando na questão da análise do ano de 2023, vejam só. Aqui também uma coisa importantíssima do estouro, quer dizer, aí realmente, depois da pandemia, que zerou, né, fez a produção, não só brasileira, não é? Parar, né, ser cortada por causa da Covid, nós tivemos um reerguimento muito lento, né? Mas eu acho que 2023 nós podemos dizer que esse ano de 2023 realmente é de consolidação da produção nacional em números até de antes da pandemia. Por quê? Olha só, em relação ao ano de 2022, foram 73 títulos exibidos, o ano passado, mais 40% do que 2022.
Desses 43, 47 foram inéditos, portanto, mais de 74% a produção de inéditos, 26 foram reprises. Desses 47 inéditos, 39 foram nacionais, portanto, teve um aumento de 105% em relação a 2022, e 8 foram ibero-americanos, né, que passaram no país. Os nacionais, 32 títulos, principalmente, aliás, perdão, a Globo, desses 39, 32 são da Globo, 2 do SBT, 2 da Record, 2 da Cultura, e um da... Não é da... Bom, eu não sei aqui, realmente como é, da Band? Não. É da Record. Uma é a Record e outra é a SBT. E os ibero-americanos, então, só o SBT estreou 4 títulos, 2 foi a TV Cultura, uma pela Band e uma pela, no caso aí, SBT. Perdão, Record. Das reprises, então, bem, enfim, 20 são nacionais, ibero-americanas, são as reprises, não interessa tanto. O que eu acho que é importante é essa retomada. Isso que eu queria dizer com relação a isso. A retomada se dá pela produção nacional, né, e não de reprises, como teve que ser por um tempo, não é? E a questão da importação de títulos ibero-americanos também sempre se manteve, mas tem, no caso de 2023, uma coprodução com Portugal na Globoplay, no streaming da Globoplay. Pode passar. Bom, isso daqui eu já tinha falado, pode passar. Aqui no caso... Bom, aqui dos formatos, veja que interessante, né? Da ficção, das estreias da ficção nacional, de 22 para 23, então teve um aumento, né? No caso de 20 títulos, né? De 22 para 23, que deu aquelas porcentagens. As telenovelas subiram de 11 para 12, as séries, prestar atenção, né? As séries de 7 para 15, e unitário, 0, tivemos 5 unitários. Né? Isso também se projetou no aumento de horas produzidas, né? Que teve mais 180 horas produzidas em relação a 2022. Tá? Isso apenas para dar, então, também um quadro. Podemos passar. Aqui. Então, da questão dos 10 mais, que a Cláudia já disse. Os 10 mais. Em primeiro lugar, ficou Terra e Paixão. Aliás, muito tempo não, desde que o Bitel existe. Você sabe que essa categoria, top 10, 10 mais, é uma convenção utilizada internacionalmente. Quais foram os top 10 nos Estados Unidos, os top 10 na Itália, os top 10, tá certo? Então, os top 10 no Brasil, invariavelmente, só dá Globo, até o 10º lugar. Então, até aquela grande sucesso do SBT, que foi sobre Moisés, mas não se chamava Moisés, como era os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, que foi muito bem exportada e tal, vocês acreditam que aquele ano ela não conseguiu entrar entre os top 10. Então, é o que a gente tem. No caso desses 10 títulos, que são todos da Globo, 9 são inéditos, mas aí é por audiência, certo? Os top 10 por audiência. E essa audiência que é dada pela Cantar. Desses 10 títulos, 9 são inéditos, uma é reprise. Quanto aos formatos, 8 são telenovelas, uma é uma série e uma minissérie. A saber, primeiro lugar, Terra e Paixão. Segundo lugar, Travessia.
Terceiro lugar, Vai na Fé. Quarto lugar, Cara e Coragem. Quinto, Amor Perfeito. Sexto, Mar do Sertão. Sétimo, Fuzuê. E oito, Rei do Gado, que foi uma reprise. 9, Rensga Hits, que foi uma série original Globoplay, né? E uma série antológica de histórias quase verdadeiras, também da Globo. Então, foram essas, as 10 mais. Podemos passar. Bom, vocês já sabem naquilo que eu quero chegar, de dizer, vamos ver o que foi, Terra e Paixão, vamos ver o que foi. Bem, os destacados do ano também entraram nesse mesmo que a gente pode identificar. Aqui uma coisa importante, que foi a série Cangaço Novo, né, da Prime, feito em coprodução com a O2, né, independente de filmes, né, de destaque também de biografias, né, biopic, como se diz, do caso nosso aqui, além de Dorval e José Dorval e outros, foi Betinho, né? A série Os Outros, que agora está passando a segunda também do Globoplay, a segunda temporada, e Terra e Paixão. Foi o que a gente destacou no ano de 2023. Pode passar. Pode passar. Cangaço Novo. O que foi? Uma série suburbana escrita por Mariana Bardan e Eduardo Melo, em uma coprodução do Prime Video com a produtora independente O2 Filmes, estreou em agosto de 2023 e teve 8 episódios. Então, qual é a história, vamos dizer assim? Com a morte de seu pai, Ubaldo, um bancário, né, que vivia na cidade, descobre que tem uma herança numa cidade do sertão do Ceará. Reencontra suas irmãs e se une a uma delas para praticar assaltos e bancos. Inspirada no estilo nordestern, novo banditismo, isso nos leva também a Hobsbawm, né? Bandidos, a série aborda temas de violência, misticismo, corrupção, e conta com um elenco majoritariamente nordestino e teve um alto investimento de produção. Pode passar. Esse foi Cangaço Novo. Pode passar. Terra e Paixão. Telenovela rural, como a gente categoriza, né? Abordou temas como disputa de terras, justiça e a influência do agro. Com elenco diverso, trouxe à tona questões raciais, de gênero, de cidadania, incluindo personagens indígenas. Pela primeira vez teve um núcleo, né, de atores indígenas e de LGBTQIA+. Apresentou-se através da tal do Kevin e do outro, né, que até deram aquela... como que fala, a mistura, né? Como é que se diz? Faz a mistura do casal. Isso vem desde Malhação. Bom, Kelvin e o quê? Bom, o chiparam eles, né? Chiparam. Isso? Chipados. Chipados. Era o Kevin e o outro, né? Eu esqueci agora o nome dele. Se alguém lembrar aqui, manda nos comentários. Também, mas todo mundo sabe. O Kevin e o Ramiro que foram chipados, lembram? Isso. E torceram por eles, né? Um casal que era secundário e por causa do acompanhamento da população, né? Falando nas redes, etc., eles foram elevados, né? Tiveram até casamento e tudo mais, e um final feliz. Muito interessante isso em relação ao que nós estamos falando aí de rural e urbano, como no caso da Terra e Paixão. Mas foi um grande dramalhão, né? Quer dizer, dramas como só Valcir Carrasco consegue fazer e elevar a audiência. Bom, vamos passar. Passemos.
Sim. Bom, aí a questão do vai na fé. Tá? O gênero dela realmente internacionalmente chama-se dramédia, né? É uma mistura de drama com comédia, e isso é bem colocado na telenovela brasileira, né? A questão do posicionamento do humor que contrapõe-se a dramas, né? Então, sempre tem, mesmo que seja um vilão, mesmo que seja não sei o quê, então ele é irônico, ele tem um senso de humor, etc. A gente sabe disso, né? Quando não tem núcleo mesmo, né, cômico, aquele núcleo. Bom, é uma telenovela urbana, criada e escrita por Rosane Svartman e dirigida por Paulo Silvestrini. Uma obra símbolo para nós em forma, conteúdo e modos de distribuição e recepção das ficções televisivas brasileiras atuais. Apresenta núcleos cômicos e dramáticos, iluminação clara, montagem ágil, com linguagem de videoclipe. Podemos passar. Pode passar bem. Ó, apresenta tipos brasileiros de gente como a gente, isto é, o tal popular, né? Cuja narrativa constrói a identidade de suas personagens. Pela primeira vez, a protagonista é de religião evangélica. Problemáticas sociais interagem com características de melodrama, maniqueísmo, com paixões intensas, o elemento musical inserido na narrativa, valorização do espírito de família, relações permeadas por valores pedagógicos e identitários, elenco majoritariamente negro, em papéis de destaque, com diversos estratos sociais. Temas como violência de gênero e sexual, discriminação social e racial, contrabando, religiosidade, bullying, homofobia, doenças terminais, alopecia, relacionamentos homoafetivos e LGBTQIA+, e etarismo. Lutas e conquistas da população negra contemporânea contra o fascismo estrutural e histórico. Eu acho que essa novela, apesar dela ser das 19 horas, ela teve essa marca. Agora vamos ver por que ela é representativa e não representa. Podemos passar? Eu faço uma distinção entre representação e representatividade. Vai na Fé foi escolhida como estudo de caso do Anuário Obtel, por ter alcançado um grande nível de representatividade, portanto, superando o nível de representação. A narrativa vai além da representação, isto é, do conjunto de características de personagem, para adentrar ou para espelhar personagens representativos de tipos brasileiros, longe da estereotipia. A trama consegue tecer a complexidade do Brasil profundo, que não é restrita ao conceito geográfico. Hibridização do litoral e do sertão está implicada na telenovela a partir das regionalidades presentes no espaço urbano e no interior do Brasil. Cada um dos personagens vinha de uma determinada região e se encontravam no espaço urbano. Vamos lá. Pode passar, bem. Pode passar. Aqui, um destaque. Grande repercussão de Vai na Fé junto ao público. Foi muito compartilhada por redes sociais, distribuição de seu conteúdo nas chamadas, aquilo que a gente chama de espalhamento, né? Em outras janelas de exibição. E aí? Uma celebração metalinguística à telenovela. Um olhar da telenovela pela telenovela. O penúltimo capítulo foi marcado por encontro de Vilma Campos, personagem de Renata Sorrah, a campeã dos memes, né? Com aquele meme da Tedesco, ai, gente, ajuda? Da Nazaré. Da Nazaré, isso foi o sobrenome da Nazaré Tedesco, mas aqui não. Ela faz a Vilma Campos na trama, e ela encontra no último capítulo, com 3 grandes autores de telenovela no Brasil, a saber, Glória Pérez, Valcir Carrasco e João Emanuel Carneiro. Valcir Carrasco e Glória Pérez
eram, então, autores dos 2 produtos televisivos mais assistidos no prime time de 2023, Terra e Paixão e Travessia. E o João Emanuel Carneiro, autor da primeira telenovela brasileira totalmente original para o streaming, que foi Todas as Flores, com sucesso de crítica e de público. E esse capítulo terminou com um brinde às telenovelas, né? Foi muito emocionante. Pode passar, então. Eu acho que aí é obrigada mesmo. O que eu queria agradecer. Muito obrigada. E também a Cláudia. Bom. Excelente, excelente material. Eu gostaria já de colocar aqui o site do Obtel Internacional, né, o obtel.net, dizer que o anuário está disponível online, então, para todo mundo, para que todo mundo possa ter acesso. O link do capítulo está aqui também na descrição do vídeo, né? Então, para quem já quiser ir direto para o capítulo aqui que foi apresentado hoje, também o link a gente colocou na descrição do vídeo. E no site tem lá tudo completo, né? Nós compartilhamos com o nosso grupo de pesquisa. Acredito que todos já tenham lido, né? Era a lição de casa. E a gente tem a Fernanda aqui, que leu o capítulo, no comentário dela. Professora, desculpa interromper, posso fazer? Eu sei que está cheio de comentário no site, e sei também que a professora Imaculada gosta de ouvir os comentários do site, mas eu posso interromper, e só para daí não perturbar depois, eu gostaria de fazer 2 questões às professoras, posso? Claro, tudo bem? Bom, então, professora Imaculada e professora Cláudia, né? Eu queria... É interessante porque as falas de hoje foram excelentes, muito elucidativas, muito dentro do escopo do que a gente pretende no Telas. Eu estou, assim, maravilhada, estava comentando agora com a coordenação do programa, que é uma pena que tantos colegas que precisariam assistir isso junto com a gente nem sempre compareçam, né? Quando a senhora falava, quando você falava, Imaculada, sobre o Brasil profundo, e falou, você usou primeiro, disse assim, não é um conceito, eu prefiro usar como termos a usar como conceito, né? Eu tenho estado muito, muito, muito em contato, eu brinco que é o interior do sertão da Bahia, daí quando eu digo isso as pessoas me dizem, o sertão da Bahia já é o interior do país, eu digo, não, mas lá é o interior do sertão, é mais dentro ainda. E é muito interessante, voltando agora para a questão geográfica, né, como essa questão, o Brasil, que parece tão esvaziado, mas é tão esvaziada, mas de sentido, mas é tão profunda, né, com perdão do trocadilho, é a ideia de que o Brasil não conhece o Brasil. Então, como eu tenho vivenciado assim, um cotidiano de idas e vindas cá para o sul, né, para Curitiba, entre aspas, Sul Maravilha, e lá para cima, e a gente vê as assimetrias e tudo, eu percebo cada vez mais que, assim como nós não conhecemos lá, embora estejamos lá, eles não nos conhecem aqui, embora estejam aqui também de diversas maneiras. E claro que isso é reflexo de um Brasil multicultural, de um país que tem dimensões continentais, etc., etc., né? Agora, ao mesmo tempo é complicado. Então, quanto mais a gente puder, né, desmistificar posturas e conceitos do que é de lá e do que é de cá, melhor, né? Então, professora, o que eu queria... Aí outra coisa também sobre a Globo, né? Cada vez que eu vou dar aula sobre série, sobre telenovela, eu digo, explico por que eu trabalho com a Globo. Porque é incrível que acaba sempre... Porque os alunos tendem a achar, bom, essa aí de certo é louca por Globo, né? Não se trata disso, se trata de que no frigir dos ovos acaba sendo a Globo. Você vê, nem os 10 mandamentos, né, conseguiu essa mesma estatura, né? Mas então, professora Imaculada e professora Cláudia, eu queria perguntar o seguinte, seria a ideia de Brasil profundo para vocês, então, ela pode ser vista como um conceito mesmo, ou ficamos na noção de terminologia, professora? Era isso que em termos que eu gostaria de saber, por favor. Olha, eu gosto muito, não só por causa do meu viés metodológico, né?
mas essa coisa assim da autorreflexividade, não é? Então, me voltar para aquilo que eu estou fazendo, tem que fazer sentido para mim mesmo. Eu queria aqui, olha, agradecer a vocês, a tela, porque eu acabei fazendo um PPT que não está totalmente no capítulo do anuário, certo? Por quê? Porque eu estava naquelas, como a Cláudia disse, né, pesquisa bibliográfica. E muita coisa que eu estava organizando, estava fazendo sentido para mim, não dava para apresentar, entendeu? Porque cada país, a Cláudia acho que esqueceu de dizer, todo mundo tem o mesmo número de caracteres dentro do anuário, certo? Então, lá. E não tem como, ainda tem um capítulo comparativo que nos deixa, mas todo mundo tem que seguir. Então, o que adiantava? Eu fiz alguma coisa dizendo o que achava, porque o título, né? Brasil Profundo, na introdução, depois eu disse: olha, vocês devem ver os apartados que se seguem, tentem ver alguma coisa de Brasil Profundo, e como de fato, volta e meia, principalmente nos 10 mais, que vai aparecer, não é? E mesmo o segundo, de travessia, tinha toda uma parte que se passava no Maranhão, não era? Não era, quer dizer, da menina, ela que venha depois, os dois vêm para o Rio de Janeiro. Aí que está, mas uma coisa, Sandra, que eu acho assim, importantíssimo, nessas minhas, quer dizer, leituras que são work in progress, como eu disse para você. Mas veja, o que você falou, no que é de um e de outro, não dá mais para falar um e outro. Isso que eu disse. Quer dizer, quando eu falo da hibridização e pega, vai na fé, o estudo de caso, que o ano passado, né, talvez este ano fosse o remake de Renascer. Talvez. Você está me entendendo? Mas, enfim, coisas assim. Mas o que eu quero dizer é que ele deixa de ser, portanto, um conceito, um termo. Eu, inclusive, digo aonde ele aparece, que é nos sertões. Isso. Que se refere a um espaço geográfico, para deixar de ser um espaço geográfico, esse Brasil profundo, e você pode encontrá-lo em outros lugares, dependendo como a história é encarada. Sabe? No subúrbio do Rio, Sim. Entendeu? É claro, isso, em favela, numa coisa até que a gente diz, não é uma telenovela rural, como essa, que foi da Vai na Fé, a gente fala telenovela urbana, Sim. não é? Quer dizer, aqui está passando agora, é uma telenovela urbana. Tem Brasil Profundo na Mania de Você? Então, eu acho que ela é uma chave. Você está me entendendo, Sandra? Uma espécie de uma chave de leitura que não coloca aqui e lá. Né? Quer dizer, você vê as mesmas coisas. Quando cada personagem vai falar, vai dizer onde nasceu, como você. Está lá se passa em Angra dos Reis, portanto, no sul, maravilha, numa coisa, no resort, mas vem não sei de onde. Isso. E carrega consigo a história, entende? Para dar aquele personagem. Ou ele é ambicioso, ou ele é tímido, enfim. Olha, se a gente decupar, como você sabe fazer muito bem, né? Você vai encontrar que esse conceito ele deixa de ser, apesar, quando a gente trabalha de interseccionalidade, uma das intersecções é a região. Então, nós estamos fazendo uma análise de Pantanal. Pantanal Pantanal, ela é uma intersecção básica, que é onde se passa toda a novela. Mas o que é esse Pantanal? Aí vamos. Tem uma família do Rio de Janeiro que vai para lá, ou antes ele vai casar com alguém do Rio de Janeiro, entendeu? O personagem. Mas então isso eu acho assim incrível essa hibridização, porque faz parte do que a telenovela brasileira faz. Entende? Ela tem que retratar ou ser representativa da realidade, onde as pessoas, como eu disse,
nasceu no Maranhão, se tornou caminhoneiro, aqui ele abre como é que é? Se torna empreendedor, enriquece, volta para lá, quer saber, sabe, a sua fazenda, a sua não sei o quê. Tem muito disso, nossa. Os nossos chitãozinhos chororós não nos deixam mentir. Sim. Então, eu acho que é isso. Por isso que, será que ele vai ter, isso sim, que eu posso dizer que não está. Não, pergunta. Será que esse conceito, então, veja, de termo, eu estou querendo construí-lo como conceito. Entende? Certo? Será que ele vai ter potencial para, entende, ser uma chave de leitura dessa, o que nós somos? Uma cultura híbrida. Você fala multicultural, multiculturalismo, mas uma cultura que se hibridiza. Então, você não... É impressionante, não é? Quer dizer, como a gente tem coisas que você não pode mais dizer de onde veio uma coisa ou outra. Né? Você tem o café pilão, que cheira aquela coisa, e é feita não no café melita, mas numa coisa de bule, né? Como é? De saquinho, etc. Mas está na janela, a gente vê o galo, portanto, se trata de alguém que está numa... Eu estou falando disso de uma propaganda, viu, gente? Não estou inventando, né? Mas o cara está na frente de um microcomputador, tá certo? Ele está no microcomputador, portanto, ouvindo o galo e o cheiro do café feito à moda local, entende? É muito rico lhe ouvir falar isso, porque ontem eu tive uma experiência bastante complexa, e tenho seguido com essa viajação toda, então foram diversos aeroportos. E aí eu estava olhando o aeroporto de Vitória da Conquista, o aeroporto de Belo Horizonte Confins, o nosso aeroporto. Você parece que enxerga concretamente essa hibridização naquele movimento maluco, principalmente em Congonhas, né? Que é um ponto ali que reúne tudo. E eu estava dizendo a uma pessoa muito próxima e disse assim, olha, eu acho que você é a única pessoa que eu conheço que sai do sul com todas as condições e vai para o interior do sertão da Bahia sem condição nenhuma implantar lá seu empreendimento, seu trabalho. E aí a pessoa me respondeu muito irritada que eu sou muito boba, porque ele conhece muita gente que está fazendo isso na contemporaneidade, e é verdade, quer dizer, está deixando cada vez, embora seja difícil para a gente deixar de falar aqui e lá, realmente não é mais, né? A coisa está hibridizada de tal forma que você tem tudo em tudo, né? Não sei se e também é feita de avanços e também contra-avanços, né? Quer dizer, alguma coisa, uma dialética, como a gente fala assim, olha, fast food. Então, ontem foi uma coisa muito interessante, não sei se vocês assistiram, eu assisto, né? Mania de Você, então tem, imagina, tem aquela atriz, né, que ela faz o papel, agora eu vou esquecer o nome dela, ela faz uma rica, uma ricaça. A Mariana Ximenes e a Eliane Jardine? A Eliane Jardine, com motorista, isso, que é um negro. Isso. Então, você vai almoçar comigo, e oferece. Olha, a estranheza dele é de uma coisa impressionante, mas ele vai dizendo que vai gostando, mas pedacinhos tão pequenos, e ela ensinando. Mas o que eu acho assim, interessantíssima, quer dizer, a pedagogia dela, né? Porque ela estava dizendo para alguém que não, mas é isso, mas é tão pouco, não, esse daí é apenas a entrada. E depois, e os vinhos, né, que harmonizam com cada prato. Os vinhos, nossa, Sandra, o que você acabou de falar. E para ele foi uma descoberta, como dizendo assim, olha, isso é importante ter um vinho assim, por que não, né? E a contribuição dele dizer, posso escolher a sobremesa? Uma coisa muito simples, um sorvete. Eu fiquei tão comovida ontem com isso, muito comovida. Eu também. Eu achei assim genial.
Porque são essas coisas que capturam, entende? Isso. Sabe, esse daqui, porque a novela está indo muito mal de audiência, mas Sim, vamos deixar isso, que eu acho que isso tem mas não muita dá para coisa. deixar de assistir, eu concordo plenamente, porque é bem isso. Ontem foi uma coisa assim, eu não sei se é porque eu estava muito mexida, porque eu passei o dia nessa loucureira e cheguei e caí na novela, né? Porque eu tinha que assistir, e eu quero assistir, eu procuro assistir sempre na TV aberta, que é uma, sei lá. Eu também. Não consigo, eu tenho que assistir, e as pessoas próximas dizem, meu Deus, você parece que está no tempo passado, né? Eu tenho que assistir na TV aberta. Mas Não é não. Não é, né, não. É você e mais da metade da população brasileira que uma coisa. assiste, que tem a novela. Isso é Cantar falando, né? Que a tela grande, né? A tela da televisão, é aquela que está em maior parte. E a gente acha que é o streaming, porque é o nosso grupo, é a nossa bolha. Mas não é. Por isso que eu quero a tela da TV mesmo. Mas ontem eu fiquei muito comovida e foi belíssimo. Depois ele com ela ali na calçada. Nossa, foi maravilhoso, né? Sem exagero, foi muito, sem deslumbramento mesmo, mas foi um alumbramento. É verdade. Ele nunca tinha estado na praia de Copacabana, veja. Ele né? Ele é de lá, né? Quer dizer, ou seja, de outra praia. De outra praia. Muito bonito. Obrigada, então, professora. Imagina, que isso, Sandra. É uma conversa muito boa, mas obrigada a você. Bem, eu vou, então, aqui para o chat, para o comentário da Fernanda, que eu achei bem interessante, eu até tinha pensado em entrar nesse assunto também. Vou exibir aqui o comentário, ele é longo. Então, olá, professoras. No material, que acho que é o capítulo, né? Vocês observam como o ano de 2023 foi marcado pela reconstrução em diversos setores e que o retorno do MINC foi essencial para a retomada da produção audiovisual. Agora, no fim de outubro, a TV Brasil lançou um projeto para sua primeira novela original. Li que a obra terá entre 40 e 60 capítulos, com duração de 52 minutos. Aí ela continua. O edital diz ser importante que a proposta dialogue com a tradição da telenovela brasileira, mas sem deixar de lado a inovação. Como vocês analisam esse projeto da TV Brasil? Obrigada. Quer falar, Cláudia? Nós comentamos isso, né? Nós comentamos no centro. Olha, vai ser uma coisa inédita, porque, vamos dizer, isso tem a ver com o sistema de comunicação pública, né? Pública, TV Brasil, não é? E quer fazer telenovela. Então, sabe que Brasil é esse, né? Onde se gosta de telenovela. Então, vai ser uma telenovela feita por uma TV pública, então, uma coisa inédita. Enquanto outros países, né, principalmente da Europa, que tem tradição de TV pública, você vai falar de uma BBC, você vai falar de uma RAI, você vai falar mesmo das TVs várias, né? TVs públicas de Portugal, RTP, nós não temos essa tradição, entende? Começa aí. Aí, escolher uma telenovela para fazer, eu acho que quem fez, Fernanda, eu acho que vai no ponto. Não é porque nós trabalhamos com o tema, não. É que vai mesmo naquela coisa de ser vista por muita gente que sabe o que é novela, que tem, portanto, uma tradição, que tem um repertório, né? Que tem uma memória. E aí vai julgar, inclusive, né? Como é que ela vai ser feita. Eu acho que, pelas coisas que a gente tem visto, assim, não depende de grau de escolaridade, não. Mas a população brasileira, de um modo geral, ele não aceita mais telenovela mal feita. Ele sabe quando não está havendo continuidade, não fala coisa com coisa. É impressionante isso. Quem falava muito era Jesus Martim. Jesus Martim Barbeiro falava isso, quer dizer, da competência da recepção e que ela vai construindo uma gramática dela por causa daquelas histórias que a pessoa vai assistindo sempre, quase diariamente, mais do que diária, mais de uma diariamente.
Então, essa coisa da. E também, claro, essa sensibilidade, a questão da emoção, não é apenas, olha, eu acho, por exemplo, uma coisa impressionante que falaram assim, mas que novela é essa que só fica em cima de 4 personagens? Que parece uma coisa claustrofóbica, né? Que vai um com o outro, um com o outro. Acharam que aquilo ali não podia ser, percebe? Quem que fala isso? Eu também estou achando, quer dizer, é um erro fazer uma coisa como essa. Parece, voltamos perdão, mas realmente essa é uma matriz mexicana, né? De ficar dentro de estúdio em cima de poucos personagens, não é? Então, agora a gente espera que realmente, olha, 50 minutos é o que a, o conteúdo que a gente diz neto, né? O conteúdo que passa fora isso você tem interessante, né? Quando você vê uma novela, eu aprendi isso, né? Porque na televisão é muito, a gente mais ou menos fazia assim, agora não vai fazer mais. A gente tirava a conta, acho que 20%, começa a tal hora, termina a tal hora, termina 20% de propaganda. Mas olha, isso era assim uma coisa. Agora, se você vai no Globoplay, cada capítulo você tem exatamente que a gente fala, a minutagem, tá? Daquele capítulo, dada em tantos minutos. E é mais ou menos isso, que você vai ter entre 50, eu falo que é 50 minutos, né? Que estava falando a Fernanda, e vai em cheio também, quer dizer, na questão da, da, do padrão. Agora, o número de capítulos, ora, Todas as Flores teve 80 capítulos, mas ela foi feita para. Não era, inicialmente não era. Foi feita para Globoplay, mas essa coisa da serialização, que é uma coisa que me instiga muito, né? Eu tenho muito interesse a gente tem que discutir, tem que debater a serialização, porque dependendo da serialização, você faz outro sentido. Você cria outro sentido. Por exemplo, você pega e maratona. Sandra, você gosta de assistir todos os dias, aquela hora. Sim. Eu também não gosto de maratonar, a não ser que eu tenho que fazer alguma coisa. Mas, realmente, você mexe na estrutura da narrativa, que é a sua temporalidade. Sim, exatamente. Entende? Você sabe? Então, se é 8 capítulos, eu digo assim, uma coisa também, porque eu gosto muito disso, né? Eu digo que a telenovela, principalmente, veja lá o João Emanuel Carneiro, mas não só, os autores sempre criticaram a extensão de capítulos, queriam que fosse menos. Mas o João Manuel, mesmo na TV aberta, você percebia que havia, vamos dizer assim, estilo de série. Ele tem um estilo de série. Então, serializa a telenovela, enquanto que no exterior novelizam as séries. Novelizam a série, isso, é bem isso. Né? É bem então, isso. você tem essa coisa de uma, vamos dizer assim, de uma convergência. Eu acho que exatamente a TV Brasil, né? Com 80 capítulos, acho que colocou, não é? É exatamente isso que os experimentos hoje, né? Estão indo. Acho que mesmo esse Mania de Você, acho que não, porque é horário nobre, ela vai ter mais, muito mais. Tem que chegar até março, depois de tirar o BBB. Ai, que coisa horrível. Como a gente... A Fernanda está falando entre 40 e 60, né, capítulos. Então, menos ainda. Menos ainda. Olha, vamos ver o experimento, que não é mais, eu falo de experimento, mas o que fez a Netflix, fazendo a primeira telenovela brasileira. Claro, feito por brasileiros, né? E ela fez, quer dizer, Pedaço de Mim, gostei,
Gostei. Inclusive, a história era bastante complicada e ela teve 17 capítulos. 17. Uhum. 17 capítulos. E essa foi o que eu digo experimento, vamos ver se continua, né? Mas a Netflix, que é conhecida por suas séries, não é? Ele está tentando isso, porque vamos fazer uma coisa que brasileiro gosta, é novela. É novela. Mas eu faço em capítulos reduzidos. No Rio to See, do ano passado, tinha uma representante lá, eu li, eu não estava lá, é muito caro para entrar. Dizia o seguinte, que aguardem que a Netflix vai fazer uma novela, mas não vai ser com o nome de novela. Ela vai ser série de melodrama. O nome, série de melodrama. E por isso que quando eu estava acompanhando o pessoal nas redes sociais discutindo o pedaço de mim, ninguém falava que era novela, era série. Sério. Série. Série. Tanto porque era muito pouco, né? Eram poucos Isso. capítulos, estava passando no streaming, sabe? Tudo assim para confundir. Mas eles disseram que chamavam a obra lá, até na Netflix, nós vamos chamar de série de melodrama. Entre outras coisas, cá para nós, a Globo detém, ela é a novela no Brasil, certo? Como a gente estava falando aí, né? Ela é a telenovela. Acredito até que, para não lembrar do concorrente, tiraram o nome de novela do pedaço. Você está entendendo? Isso foi feito no México, olha, mas lá por outras razões. Vocês já ouviram quando estão dizendo que a Globo, inclusive, entrou numa, ela não chegou a adotar. A gente que chegava a falar que era da super série. Vocês lembram da super série? Sim. Que era uma novela das 11 horas da noite? Sim. Isso começou no México. Mas era a mesma coisa, era para tirar o nome de telenovela, veja, super série, porque novela era identificada com audiência feminina. Exatamente. E ainda é. Eles queriam, exatamente, queriam ampliar. E aí entrou essa coisa de super série, né? Tirar o termo telenovela e dizendo que era para conseguir audiência masculina. Conseguiram, porque, sabe, entrou com muita violência, sabe, com Isso. coisas assim, a chamada da narconovela, narconovelas. Entende? Isso é uma experiência que no México, às vezes, deu certo. E outra coisa também que eles adoram é aqueles biopics, que também aqui entre nós, né, vocês vão continuar a fazer. Um grande cantor, que depois ele morreu num desastre de avião. Sabe? Quer dizer, a história que é melodramática, que vai terminar mal. Mas, na América Latina, como eles gostam, que para a gente seriam os sertanejos, sabe? Eles gostam daqueles cantores populares, que eles chamam, né, de rancheiros e coisas que... Sim. Travou? Tá tudo certo? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Eu rascunhei aqui 2 perguntas que eu pensei em fazer, não sei como está nosso tempo. O assunto sempre se estende, né? A gente gosta do assunto. Eu vou fazer uma, daí a gente vê, né, como que fica o tempo. Tem um trecho do capítulo que me chamou muita atenção, né? Eu vou ler aqui, abre aspas. As imagens da televisão não estão apenas no presente, mas elas representam um conjunto de complexas relações temporais, como se devêssemos pensar a nação brasileira como um encontro de diferentes épocas, espaços, imagens e vozes. Até nas nossas pesquisas, né, professora Sandra e eu, a gente fala muito dessa questão como uma espécie de rima histórica, né, na telenovela que esses tempos se encontram. E aí, eu gostaria de ouvir um pouco mais, né, de vocês sobre essa reflexão, como que essas relações temporais
dão a ver os problemas crônicos da sociedade e como que constrói debates críticos, né, de um Brasil que se repete e que nunca sai de cena. E aí me parece que esse fenômeno, ele também é o que permite o sucesso das reprises, dos remakes, né, do catálogo da Globoplay com as novelas antigas, e não só pelo sentimento da nostalgia, mas da identificação. E o público, porque ele ainda se reconhece nessas narrativas de tempos idos, né? Então, não gratuitamente, aí pensar um pouco na fala da Manuela Dias, ao dizer que a Odete Roitman, que as falas da Odete Roitman já não cabem hoje em dia, né? Que teria alteração na personagem, e isso não teve uma boa recepção, né, do público já. Então, porque, né, a gente pensa, né, e a gente consegue identificar Odetes Roitmans no Brasil de hoje, né? O público olhou para esse viés, né? E o perigo dessa Odete não representar também certas figuras do Brasil que ainda existem, ainda persistem, né, naquele discurso. Então, para a gente comentar um pouquinho sobre isso também, ouvir a opinião de vocês. Cláudia, você quer falar sobre o que a gente viu aí com essa entrevista da Manuela Dias? Não, agora sobre a Odete, Aline, sobre a Odete Roitman, sabe que eu pensei no Mania de Você? A morte, eu não me lembro agora, logo no início, eu A morte pensei... do Molina. Você está falando de que novela? Travou, acho. Acho que ela travou. Acho que ela travou. Impressionante, eu acho que assim, como uma coisa que vocês estão falando e a gente se apropria. A coisa começou e não à toa, hein? A coisa começou e não. Ah, você voltou? Não, voltou. Deixa eu só eu só terminar queria complementar. terminar a minha ideia. É que travou. Essa apropriação começou uma discussão que foi realmente, vamos dizer assim, colocada e querendo, falem de mim, certo? Foi colocada, que é quem é que vai fazer que personagem? Vocês já viram? Imagina, aquilo ali, como? Ah, mas vai ser... essa eu acho que vai ser, principalmente quem ia ser a Odete Roitman, mas não só, né? Porque tem personagens lá. A outra era que a Heleninha era uma alcoólatra e que hoje não teria... Lembra, Aline? Essa ela também falou. Eu não acredito que ela tenha falado isso espontaneamente. Era mesmo para dizer o que isso vai provocar, sabe? Quer dizer, claro que um remake, ela precisava dizer, veja o que o neto, Bruno Luperi, fez. Claro que tem é outra época, né? E como, ao mesmo tempo, ser fiel ao avô. Entende? Quer dizer, o que ela estava colocando nada mais do que, né? O que é um remake. Mas impressionante, percebe? Fala então, Cláudia, você ia dizer. Não, isso me lembrou muito a Odete Roitman naquele início. Quer dizer, é uma apropriação de uma novela anterior. Ainda fiquei pensando se isso teria uma repercussão nos dias atuais, como teve na época, né? Porque só se falava na morte da Odete. Quem matou a Odete, né? Mas você está falando, então, da morte do Molina, né? Isso, não me lembrava o nome. A morte do Molina, para mim, representou uma apropriação daquele momento, quase como se fosse assim, bom, vamos repetir o sucesso. Né? Mas Apesar de ter poucos... Bom, apesar de, assim, um já declarou que foi, mas pode não ter sido. Enfim, é ficção, né? A gente não vai poder exigir, mas... mas eu penso que Oi, desculpa. Não, fala, Aline. Não, de fato, o que a Manuela Dias falou é o óbvio, né? Que tem que ser adaptado para o nosso tempo. Então, a questão do alcoolismo da Heleninha, né? Tem que ser visto, né? Não mais como era visto lá, que era como chacota, né? Com preconceito, não viam como uma doença.
Mas eu acho que o que pegou mesmo foi a questão dela dizer que as pessoas não têm mais o discurso da Odete, né? E que lá Será? em Será? Tabuquenda tem, né? Olha, uma das intersecções, a gente está trabalhando com interseccionalidade, né? É classe. É classe. Eu acho que o Brasil, preconceito de classe é o que tem. Sim. Sim, É o que tem, sabe? E tudo remete à classe. tudo remete a Essa cena que nos emocionou tanto, né, Sandra? Veja, sim, o de que onde? estava falando no final? Dois mundos Dois diferentes. mundos Que diferentes. mundos? Classes Exatamente. diferentes, que Sim, nunca se encontravam, né? Aliás, ele já subordinado dela, né? Como motorista. Impressionante, né? e ele está perdendo um pouco, isso é perigoso falar, porque a gente nunca sabe como é que a coisa vai caminhar, né? Mas com ela, aparentemente, ele está perdendo um pouco daquela, não é malandragem que eu queria falar, aquela falta de caráter, daquela loucura, né? Que eles estão sempre querendo ganhar alguma coisa em cima dela. Parece que quando ele está com ela, ele se despe um pouco dessa falta de tudo, né? De ética, e adquire um novo comportamento. E ontem, e ela falou, ela disse, você é puro, lembra? Ela disse ontem, você é um homem puro. E ele ficou Ele ficou, impactado. exato, exato. E olha, veja bem, toda essa família, acho que só falta mesmo a mãe, porque até a filha, né, essa que se envolveu e está grávida, ele agora não admite, você viu que não admite falar que ela está querendo dinheiro, é a mãe que quer, sabe? Quer dizer, no sentido, olha, eu estou gostando dele. Isso mesmo. Por Sabe? enquanto, a Jamais única que dizer, A única pois que está é, mais assim ainda eu esqueço o nome dela, a mãe, né? Que eu acho ela uma atriz a mãe, interessante. aquela que elas A mãe estão lá está para se dar bem, né? isso, É. mas o outro não, né? E é interessante também pensar nessa composição de família, né? Porque ele é um neto que não é neto, mas é neto, porque ela é neto, né? Não é neto de sangue, pelo que ela diz, mas é neto. E daí a Sim, outra se entendo, né? É tudo uma mistureira, uma hibridização, vamos chamar assim, né? Muito interessante. interessante que, olha, a menina a protagonista de Cangaço Novo, olha, é impactante, né? Principalmente essa personagem. Ela é demais, né? Quer dizer, parece o diabo na terra, né? A maneira como ela fala, como ela vai. Ela, então, é a mulher foi a mulher, muito bonita ela, do Zé Galinha, Uhum. do Zé Galinha De renascer. de Era a Joaninha, né? a Joaninha. Uhum. E esse que era o protagonista, é o pai do neto da moça, da mãe, da avó. Ou seja, que a atriz, como é o nome dela, que ela faz a periguete toda? A, Qual? não, a Nora. A Agora. Nora. A Mariana A Nora. É a Ximenes. Mariana Ximenes, como é que é o nome dela, meu Deus? A Mariana Ximenes, ela teve o menino com outra pessoa, Outra não pessoa, era com o marido. E isso. esse outro homem, parece que depois ele é morto, não sei o quê. É esse Cangaço Novo, É bem isso. porque eles são muito bons, né? São atores ótimos, ótimos, né? Identificar, então, também. Eu queria Agora, voltar um pouquinho no Vai na Fé, né, que é o destaque ali que vocês destacam na análise, e que vocês falam da representatividade. E na última segunda-feira, do dia 4, né, do dia 4, com a estreia de Garota do Momento, a mídia celebrou muito, né, o fato de que nós tivemos pela primeira vez na emissora 3 protagonistas negras no ar simultaneamente, né, em Garota do Momento, né, com a Beatriz,
a Volta por Cima, com a Madalena, e a Viola no Mania de Você. Então, olhando para a telenovela como narrativa da nação, né, e sintomática do seu tempo histórico, como que vocês analisam esse avanço, né, ali, enquanto um avanço da emissora, né, de colocar no ar essas 3 novelas, e, consequentemente, como um avanço da sociedade também, né? Porque se a gente pensar há muito tempo atrás, né, o racismo, tudo, né, a sociedade explicitava isso, ainda existe, né? Lógico, é muito forte, né? Muito cruel, mas era explicitado também de uma outra forma na recepção das telenovelas. Tem Corpo a Corpo, que agora está sendo reprisado no Viva, que é de 85, e que tinha a personagem da Zezé Mota e do Marcos Paulo, né? E isso que as personagens eram um casal interracial, e não foi aceito, né, pelo público, inclusive os atores, né, sofreram violência, né, ali por causa do racismo da sociedade que não aceitava esse casal na telenovela. Então, para a gente pensar um pouquinho nisso também como sintomático, né, da sociedade. Mas é essa dialética mesmo, quem é que faz o quê, né? Um tempo atrás, quando essas questões aí eram relevantes, havia até uma explicação da Globo que não havia atores negros bons para colocar. Aí depois, aí, quando colocava, era colocar para ser humilhado ou qualquer coisa, né? Então, essas coisas ficam realmente são muito fortes, né? Mas eu acho que sim, porque, no caso, ela tem que, a novela, né, entrar nessa interação, até essa interatividade com o tempo histórico. É um tempo ficcional, uma coisa que é impressionante, porque podia ser outra coisa, mas sim, com o tempo histórico. Se não for assim, nós não gostamos da novela. Se ela não, sabe, ela não vai aquilo que está acontecendo, né? Que a gente pode dizer quantas vezes, olha, a minha prima aconteceu isso, sabe? Então, alguém sempre diz que a novela está dizendo que é certo porque ela conhece um caso assim. E tem que ser assim, de coisa de comprovada, como uma coisa como realidade. Então, o que fica aí de ficção? Não é mais ficção, né? A gente que chama, né? Quer dizer, essa narrativa aqui, enfim, é única no Brasil, né? Essa do Brasil. Em todos os países isso é reconhecido. Olha, até um tempo, no Obtel Internacional, teve um pesquisador que disse: nós temos 2 matrizes na América Latina. Temos a matriz mexicana e a matriz brasileira, de telenovela. Não são diferentes, sabe? Diferentes. A novela brasileira, também fora, é reconhecida como novela social, vem com esse nome, de novela social, portanto, traz problemas, etc. Não precisa dizer que ela vai tratar, ela já é chamada assim, quer dizer, realista, né? Uma novela, tá? E além do padrão, né? Que aí tem que fazer parte. Quando nós estivemos uma vez num seminário, o que é uma telenovela? O que é uma TV de qualidade? A TV de qualidade, que era o mote do seminário, era a HBO, que ela estava na coisa dizendo: HBO não é televisão, é HBO. Sabe? Quer dizer, portanto, para dizer que é a HBO Max, que hoje é Max, não é? Mas aí, tanto eu como a Mili Buonanno da Itália falou: não, mas por quê? Essa questão que a gente estava falando de matriz, porque na Itália, ao contrário, é diferente, não há como. Não é bem essa coisa de outra matriz. Eles gostam muito que eles falam sceneggiato, ou seja, para eles, 3 capítulos, 4 capítulos, numa semana já é dividido em série, já é uma série muito, muito curta. Todos assistem, principalmente quando pega. E pega por quê?
principalmente histórias que têm fundo histórico, certo? Sobre a Segunda Guerra Mundial, eles adoram, adoram. E, claro, cinema italiano também, né? Mas que não seja interessante, né? Uma história atual, mas é uma história de época. Uma história de época. É o que Tem eles até o fazem. comentário aqui da professora Mônica Forte, que ela fala que ela leu, né, que o papel do ator português que faz o Rony foi alterado a pedido da direção da Globo. Isso já reflete o próprio processo de comunicação no país, interferência na obra. É o que a gente, né, eu acho que dialoga ali com o comentário que eu fiz de Corpo a Corpo, né, que o casal também não foi aceito. Então, às vezes não é nem a emissora que não quer tratar, né, daquele, mas a emissora, ela avisa o lucro e a reação do público, né? E vai a obra, como uma obra aberta, vai se transformando a partir disso também, né? Então, do que a gente vê ali. Então, o Rony é o que seria o tio que ia ter uma relação com a sobrinha, Sim, né? sim. Que Sim. agora E ali, parece que não não só vai isso, ser mas as duas amigas iam ter um caso homossexual, assim. E que eu né? vi, porque a novela já está mal, Iam eles buscá-las, temem elas que o público na rejeite. amizade que é tão pura, é tão boa. O João Emanuel vai falar. São coisas muito, sabe? Porque eu acho que nunca uma novela foi tão falada assim no sentido dos seus bastidores. Não sei se vocês Uhum. percebem, né? Isso daí é porque a Globo está intervindo, né? Isso ia ser assim, não. Perderam porque entregaram o assassinato do Molina logo para aumentar, para subir a audiência. Olha, o que eu pouco vi essa de ser uma novela assim tão aberta e não sei se tudo isso, porque tem essa coisa mesmo, quer dizer, está havendo uma interferência ou é mesmo alguma coisa, como você disse, uma obra aberta, então o que está pegando vai mexendo, né? Vai mexendo. Queria só dar um exemplo, falo muito, né? Eu acho que até falei para vocês, não sei. Nós tivemos um seminário e foi lá o diretor, meu Deus, que fez. Oh, meu Deus. Ele é paulista, não é? Ele saiu da Globo, né? Ele era diretor-geral. É o. Ai, Silvio de Abreu. Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu disse o seguinte: ele então estava falando dessa coisa de quando depende dessa relação fundamental da presença do público e que o autor tem que saber ouvir, escutar, sentir. Ele estava falando de A Próxima Vítima. Na Próxima Vítima, tem um casal, tem dois adolescentes que começam a se envolver. Ele é negro e ele não, sabe, é mestiço. E ao longo da história, eles, sabe, começam com uma amizade e vai. A partir do momento, né? Como é que vai falar com a nossa família, etc. Aí o público, a família tem que aceitar. Ou seja, estavam torcendo por eles. Como costuma acontecer quando o público está torcendo para o final ser assim e tal. E assim foi. Aí, uma próxima novela, que foi aquela que explode o shopping, que é do Silvio de Abreu, como é que chama aquela? A Torre de Babel. Torre de Babel. Começa a novela, eu me lembro até agora dessa outra, das duas, que dão um beijo no primeiro capítulo de Babilônia e acabou Babilônia. Sim, isso, era a Cláudia Raia e aquela menina bonita, uma modelo, né? Esqueci o nome dela. Não, duas lindas, uma era a Cristiane Torlone.
Cristiane Torlone, claro. Isso, elas eram bonitas, a bem outra também uma sucedidas. lindíssima lá, sabe? Então, elas eram assim, donas de uma Isso. empresa lá, né? Bem-sucedidas e bonitas e coisas lá, e assumidas. Isso. Daí botaram Isso todo mundo no shopping e explodiram, né? não queriam. Foi uma coisa, né? De crítica, etc. Dizendo até porque tinha também um caso que ele estava contando, acho que era do Cauã, ou não, um outro que era de drogas. Então, por isso, explode o coisa para começar outra vez, né? Morreram na explosão do shopping. Era aquele Marcelo Antoni, né? Que Marcelo Antoni. Isso mesmo, que ele se drogava e mostrava como ele se drogava, né? E que ele roubava a própria família, que era uma família rica, ele roubava da mãe da família. Né? Aí tinha o Tony Ramos, que eles diziam assim que o Tony Ramos não era um... Como é que foi? Eu me lembro que estava dando aula na época e estava explicando para os alunos bem isso, interessante lembrar isso, que o Tony Ramos, ele estava... como é que é? Ex-marginal demais. Então, ele não estava edulcorado, ele estava um ex-presidiário muito pesado. Então, eles botaram tudo que incomodava no shopping. Inclusive, quando aparecia, ele aparecia sempre no escuro. Sim. A iluminação não era clara. Mas olha só, voltando ao então, o que ele falou? Ele disse o seguinte, que ele vinha daquela a próxima vítima e achava que o público já estava aceitando, certo? E o caso dos dois rapazes, né? Aqui as duas moças. Mas que nada, o que ele disse? O público foi acompanhando a história deles pelo tempo, pouco a pouco. E aí a história, um pouco esse do Kevin, não foi assim também? Né? Imagina, sou mochão, sou machão. Então, o público foi acompanhando e simpatizando, certo? Uma empatia, por que não eles terminarem juntos? E da outra, não, ele já jogou e não deu tempo. Ele mesmo dizendo que ele não tinha dado tempo para dizer o que era aquela relação. Veja só, o próprio autor fazendo uma autocrítica. No sentido de como ele tinha... Porque ele achava, mas foi um sucesso aquele caso de homossexual, agora vamos com as duas lésbicas, aí a mesma coisa, e não foi. Não deu certo. Não deu certo. Inclusive, com o Ramiro, eu me lembro que quando a gente começou a assistir, o Ramiro, a gente via o Ramiro como um matador cruel, um horror mesmo. De repente, o Ramiro foi se humanizando, né? Cada vez mais. Claro, e ele tinha que estar na prisão um pouco, né? Não é isso? Ele tinha que cumprir a pena, sempre bem aquelas narrativas, né? Que o final tem que ser assim, né? Para ter um happy end. Bem isso. Gente. Bom, mais um comentário da professora Mônica, agora só para a professora Cláudia aqui, colega querida da Brapcorp. Deixar aqui registrado. Eu acho que a gente, né, já 2 horas já de live, então estamos abusando aqui das convidadas, que é gostoso, né, a gente conversar. Não foi, não. Então, a gente não gosta do que faz, a gente não gosta do nosso objeto, então, claro que o tempo passa, mas a gente nem sente, né, Aline? Não, é uma conversa gostosa, né, prazerosa, então nem parece que é trabalho. O tempo passa. Que é trabalho. Ontem eu estava lendo, não sei aonde, uma coisa do Marcello Mastroianni, falou assim, mas essa minha profissão é espetacular, não existe. O que ele falou? Que ele é pago, certo, para se divertir. Nunca vi, me pago para me divertir, fazendo filmes. É isso mesmo, não? Eu concordo, é muito bom.
Muito bom conversar, muito bom escrever, muito bom assistir, tudo, né? Tudo é bom. E eu ainda noto assim, um estranhamento, né, com as pessoas que me cercam, é quando eu digo, eu preciso assistir a novela, eles me olham como se eu fosse uma coisa estranha. E aí o que máximo que eles admitem é dizer assim, mas meu Deus, você pega depois no Globoplay, você não tem acesso ao Globoplay. Não, eu quero assistir a telenovela na TV aberta, no meio da coisa, para ver como é que funciona. Porque é bem isso. Isso mesmo, mas é mesmo, né? Tem que, sabe, pelo menos que tem pessoas que gostam de assistir diversamente, né? Que não é na tela pequena e coisa tal, né? Mas eu queria falar da Cláudia, né? Que ela vem de outra área e ela então se apropriou agora, né? Quer dizer, do campo da ficção, mas traz toda a sua bagagem de metodologia, de professora, né? E ela está sendo ótima no Centro de Telenovela. Grande contribuição, Cláudia. Eu gostaria de deixar, então, aqui a rede social do Obtel Brasil, no Instagram, @obtelbrasil. O site, né, do Obtel Brasil é obtelbrasil.org e do Obtel Internacional, obtel.net. Ai, que ótimo, linda! E as redes sociais do Telas, né? @gptelas no Instagram, YouTube, Facebook, em todas as redes. E o nosso site também, que é www.gptelas.com. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, fico muito feliz. Eu acho que o conteúdo fica disponível no YouTube, então acho que é um conteúdo aqui muito rico, né, para arquivo mesmo, para as pessoas depois poderem acessar, né, ouvirem, e como fonte de pesquisa também, como a professora Imaculata disse, né, aqui nós vamos além, né, do capítulo, então é legal ler o capítulo, depois ver a apresentação aqui, a fala das pesquisadoras, porque eu acho que amplia, né, e dialoga e amplia ali com o capítulo, essa relação. Obrigada, professora Cláudia, professora Imaculata, professora Aline, foi uma satisfação mesmo, uma tarde deliciosa, uma tarde de valeria mesmo. Olha, muito obrigada, realmente, muito obrigada pelo convite, pelo convívio, né, que a gente, então, se entende tanto, né, Sandra? Até nos emocionamos na mesma cena. Tem que fazer esse afeto, né, entre nós, que se espalha. Muito obrigada mesmo. Aline, muito obrigada a você também. Um beijo. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom, sempre um aprendizado. Então tá, gente, obrigada. Tchau, tchau, até a próxima. Até. Tchau. Tchau.